Muito obrigado. Que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo nos nossos corações para que permaneça conosco. Porque o amor de Jesus, ele é permanente, ele não depende do nosso entendimento, da nossa aceitação. Ah, eu não acredito em Jesus, então logo eu não recebo as benesses do seu amor. Ledo engano, ledo engano. O Mestre está muito além das picuinhas nossas, do nosso entendimento, do nosso querer, do nosso gosto. Jesus é o mestre do amor por excelência. Então ele não espera que nós creiamos nele para ele nos amar. Isso quem faz somos nós. Se não gosta de mim, também não gosto de você. Sempre na possibilidade do retorno do nosso gostar, do nosso querer. O mestre não. O mestre não. Lembrando a passagem da última ceia, depois que Jesus esclarece os discípulos quanto às dificuldades que eles enfrentarão pelo seu distanciamento, ele, na sua prece, ele fala: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas livrai-os do mal. Que mal que Jesus estava se referindo? Ao mal que nós mesmos podemos fazer contra nós. Quando eu me torno egoísta, orgulhoso, prepotente, eu não estou prejudicando ao outro, eu estou prejudicando a mim mesmo. Nessa busca incessante pelo equilíbrio do nosso entendimento, da nossa aceitação, nós buscamos a casa de Francisco de Assis, que é o representante do amor de Jesus em várias etapas da sua jornada. O que Francisco nos propõe é a prática da paz interior, como fala na sua prece, no seu hino. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Mas para que eu possa ser o instrumento da paz de Jesus, eu tenho que começar a cultivar essa paz no meu íntimo. E todas as vezes que eu tenho a tendência de cobrar ou de exigir do outro um comportamento que, no meu entendimento, é o mais adequado, eu acabo perdendo a minha paz. Porque o outro é o outro. Ele é que decide a sua caminhada, a sua jornada. Jesus fala para nós: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou proposta difícil. Negar a nós mesmos é não querer fazer valer a minha opinião. Eu estou certo. Quando eu coloco dessa forma, invariavelmente eu estou dizendo que quem não concorda comigo está errado. E o que Jesus mais nos propôs é o respeito ao próximo. Diante de Pilatos, já as mãos amarradas, com a coroa de espinho, um manto vermelho de um soldado nos ombros e uma cana seca na mão a título de cetro, Pilatos pergunta ao mestre: de que te acusam? Jesus respondeu: falei nas praças públicas, no templo e nos campos. Todo homem de bem ouviu a minha palavra e só a verdade eu disse. Aí Pilatos questiona: que é verdade? A resposta do mestre, anotada por Mateus, lá no capítulo 25, foi o silêncio. Porque a verdade de Jesus ainda não é a verdade da humanidade. Quando eu decido seguir o Evangelho de Jesus, eu vou encontrar contratempos na relação com aqueles que estão próximos de mim, em relação a minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe. Por quê? Porque a verdade de Jesus ainda não faz parte do cotidiano da nossa sociedade, porque eu quero impor a minha verdade. Quando você, num apontamento de uma observação, e alguém fala assim: não, mas eu sei a verdade. Entra em prece. Entra em prece.
Porque a verdade nossa, espíritos ainda fragilizados na prática do bem, está bastante distante da verdade do Mestre. Ele dá o sinal para a gente. Falei no campo, nos templos e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. Se eu não pratico ainda o Evangelho de Jesus na minha vida, eu estou distante da condição do homem de bem. Porque o homem de bem, como está uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que pratica a lei de Deus na sua totalidade. Esse é o homem de bem. O homem de bem não é aquele que busca através da bebida, do cigarro, uma felicidade, através das conquistas materiais como objetivo da vida. Não, o homem de bem é aquele que sabe perdoar 70 vezes 7. O homem de bem é aquele que, quando lhe agride na face esquerda, ele oferece a direita. O homem de bem é aquele que Jesus propõe que não ponha demanda com seu irmão por nada. O conceito de homem de bem, para a nossa sociedade, ainda está um pouco distanciado daquilo que Jesus nos propõe. O homem de bem é a mulher que sai de manhã para trabalhar e tem a dificuldade de ter aonde colocar um filho em segurança, mas mesmo assim ela vai confiante no amor de Jesus para realizar a sua tarefa. O homem de bem é o marido, é o homem que de manhã, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, pegar um ônibus ou um trem lotado, mas ele confia no amor de Jesus e vai adiante na sua tarefa. Homem de bem é aquele que pratica a lei de Deus na sua totalidade. Quando nós falamos em homem de bem, analisamos à luz do Evangelho que é necessário um processo de progresso moral. Hoje ainda temos como veículo de progresso a questão financeira. A pessoa que tem uma casa bonita, uma casa de praia, um carro do ano, uma conta bancária rechonchuda, um celular de última geração, nossa idealização de progresso ainda está associada às conquistas materiais. Mas os espíritos nos ensinam que o progresso que nós deveríamos almejar são as nossas conquistas morais. Que é isso que a gente vem buscar dentro da casa espírita. A nossa proposta de mudança moral. Não dá mais para ter a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para o umbral assim. Se eu não mudo a minha conduta, o Evangelho não faz sentido na minha existência. Se eu ainda continuo aferroado, a minha opinião é que está certa, a gente esquece que a proposta do Evangelho é você dar a razão para o outro. O que nós fazemos na casa espírita é a busca do nosso progresso moral. Eu ser melhor a cada dia para a minha família, para o grupo social que eu estou inserido, para o país que eu estou abrigado, para o planeta que me acolhe nessa jornada. O progresso que a gente deve almejar é o progresso do nosso entendimento e não o progresso de uma conta bancária recheada. Se isso fosse sinônimo de felicidade, nós não teríamos tantas famílias ricas financeiramente falando, mas recheadas de dificuldades, recheadas de dores morais, filhos que enveredam pelo caminho da drogatização, irmãos que buscam, através de enganar a boa vontade dos outros, destroem a felicidade de alguém. O que nós buscamos na casa de Francisco de Assis é o progresso moral. As conquistas materiais ainda necessitamos dela porque estamos encarnados, mas não pode ser o principal motivo da minha caminhada, não. Eu não posso olhar
o aprendizado que a doutrina me oferece, como resultante desse aprendizado, uma condição financeira melhor. Não é isso. Não é isso. Jesus fala para nós, em determinado momento dos seus ensinamentos, ele fala: no mundo tereis aflição, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. E muitas das vezes nós ainda queremos vencer no mundo. Então, a busca que nos cabe fazer é a busca pelo progresso moral, porque nós não sabemos que somos espíritos imortais, que iremos retornar à vida física tantas quantas vezes são necessárias. Então, se eu quero um mundo melhor, qual é a minha participação nesse mundo melhor? Eu mudar a minha conduta. Deixar de ser egoísta, de ser orgulhoso, vaidoso, prepotente, invejoso. É uma luta íntima. E é uma luta íntima e muda. Porque às vezes você se esforça, mas ninguém percebe. Mas qual é a alegria que a gente leva? Eu percebo. Eu sei o quanto que eu luto para ser menos orgulhoso e menos egoísta. Nessa luta incessante, a gente buscando essa questão do entendimento, quantos de nós queríamos que nossos familiares estivessem hoje na casa espírita assistindo às reuniões de estudos que a gente assiste? O quanto que nós não ficaríamos felizes de ver um irmão, um pai, a mãe, um filho, uma filha, um neto sentado na cadeira da casa espírita para estudar a doutrina. Por quê? Porque nós temos o entendimento que a doutrina espírita é um veículo de progresso moral para a gente. Alguém aqui já conseguiu ficar rico sendo espírita? Olha, eu venho na casa espírita toda semana. E toda vez que eu venho, eu ganho um prêmio da loteria. Conhece alguém assim? Porque não é isso, não deveria ser esse o nosso objetivo. Se nós buscássemos as conquistas materiais, nós não estaríamos dentro da casa de Francisco de Assis, que não prega a pobreza, prega o discernimento de usar os recursos que nós temos para a prática do bem. É isso que Francisco propõe. O que Francisco de Assis fez no voto de pobreza, nós temos que lembrar que ele era filho de um homem muito rico, Pedro Bernardoni. Ele era muito rico, era o homem mais rico daquela região. Então, quando Francisco faz a proposta do voto de pobreza, ele está dizendo que ele não precisava do dinheiro do pai dele para ser feliz e servir a Jesus, como nós também não precisamos. Ah, Evaldo, mas se tivesse dinheiro era mais fácil, né? Para quem? Dar um sorriso para alguém, um abraço fraterno, emprestar a orelha para a pessoa contar a sua dificuldade, não precisa de dinheiro para isso. Não precisamos de dinheiro para isso. E nessa busca desse progresso, ou então de entendimento, durante um tempo, eu entendia que a doutrina espírita era a melhor proposta de filosofia moral que existe na Terra. E eu queria doutrinar até o meu cachorro lá em casa. Fazia o evangelho, botava o cachorro sentado na minha frente, que ele tinha que participar do culto do evangelho, para poder evangelizar ele, porque o espiritismo é muito bom. Mas só que Kardec também, nessa percepção, nessa dúvida de comportamento, de querer discernir qual a melhor religião, Kardec também questiona os benfeitores, como nossa irmã leu na pergunta 798. Kardec pergunta assim, vou repetir: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O que Kardec está perguntando? Aqui na rua Clodoaldo quê? Freitas. Quem mora aqui na rua, por favor? Você? Não vem mais ninguém aqui na casa? Dessa rua toda?
Não, né? Hã? Só você. Ah, nem você? Ah, é? Ah, então tá bom. Mas veio, né? Veio. O que isso quer dizer? Se nós analisarmos a pergunta do Kardec, Kardec está perguntando se todos os moradores dessa rua devem ser espírita. Porque se o espiritismo é um conceito que nós abraçamos e entendemos como sendo o melhor, mas é o melhor para a gente, não quer dizer que seja o melhor para todas as pessoas. E aí os espíritos respondem a Kardec com uma sinceridade e uma grandiosidade de interpretação que a gente fica até pasmo, né? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará entre os conhecimentos humanos. O que os espíritos estão dizendo? Que o conceito da doutrina dos espíritos será de abrangência na Terra, sim. Mas quais são os conceitos da doutrina espírita? Kardec enumera 5 conceitos fundamentais da doutrina espírita. 5, que muitas das vezes a gente esquece de observar isso. O primeiro conceito, existência de Deus. Deus é um e é único. Não existe outro. O segundo, imortalidade da alma. O que Kardec está propondo, nos lembrando? Que nós somos imortais, o nosso corpo é perecível. Nós sabemos que daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui encarnado. Daqui a 100 anos, provavelmente, né, estaremos todos desencarnados, mas não mortos. O que morre é o corpo. A alma, o espírito é imortal. Então, essa imortalidade da alma será uma crença de toda a humanidade, sim, sem sombra de dúvida. O outro item, pluralidade das existências, que nós costumamos chamar de reencarnação. Reencarnação é uma palavra do sânscrito que quer dizer voltar ao corpo, voltar à carne. Pluralidade das existências são as inúmeras etapas que nós temos que cumprir voltando à vida física, aqui na Terra ou em outro planeta qualquer. Porque nós não somos cidadãos terráqueos, nós somos cidadãos do infinito. Como somos espíritos imortais, nós reencarnamos aqui na Terra e podemos encarnar em outros planetas. Quem é adepto dos ETs, está se preparando para ser um ET em outro planeta. Porque a nossa trajetória é como espírito, não é corpo. Pode a misericórdia de Deus entender que esse espírito aqui, que nessa existência chama-se Evaldo, em outra oportunidade reencarne em um planeta em outro sistema solar. Não há nenhum absurdo quanto a isso. Daí o conceito de imortalidade da alma e pluralidade das existências é um conceito para o espírito imortal, não é para a gente, não. Esse corpo aqui, por mais que eu goste dele, eu vou ter que largar ele. Ele vai voltar para a Terra, se não for cremado, né? Vai voltar para a Terra, é uma condição natural. Emmanuel fala para a gente numa página no livro Pão Nosso, que todos nós morreremos. O nosso problema vai ser desencarnar. Minha casa, meu carro, minha roupa, meu chinelo, a posse que a gente insiste em ter é que nos impede o processo de desencarnação. O que mais encontramos na nossa vida cotidiana são espíritos presos dentro de casa porque não admitem que alguém tome posse daquilo que era seu. Certa vez, um irmão relatou para a gente, espiritualmente falando, que sabe qual era o maior problema dele, quando ele desencarnou? Largar o controle remoto da televisão, que era dele. Um outro espírito trabalhador de casa espírita. Ele desencarnou, muito atuante,
2 anos depois, ele dá uma comunicação na casa que ele frequentou. E foi autorizado a fazerem perguntas a ele, a esse espírito. E aí perguntaram se ele tinha reencontrado algum familiar no retorno à espiritualidade. Ele falou que sim, familiares daquela existência e de existências anteriores também. E aí alguém perguntou assim para ele: qual foi a maior dificuldade de você se readaptar à vida espiritual? Sabe qual foi a resposta dele? A maior dificuldade dele foi isso aqui: lá não tem celular. E muitas das vezes nós levantamos de manhã, esquecemos de fazer o Pai Nosso, mas lembramos de olhar o WhatsApp. O apego da gente às coisas materiais, elas vão ser dificuldades para a gente quando retornar à espiritualidade. Não tenham dúvida quanto a isso. Então, a pluralidade das existências é um processo de ensinamento de eu saber que eu vou desencarnar, vou voltar para a espiritualidade e poderei, em outro momento, reencarnar em condições adversas a que eu tenho hoje. Posso voltar com um corpo feminino, posso reencarnar em um país diferente do Brasil. São vários fatores que a pluralidade das existências me faculta. O quarto item que é colocado como partes fundamentais da doutrina: a pluralidade dos mundos habitados. Você está reencarnado aqui no Brasil, no planeta Terra, tudo bem, lindo e maravilhoso, mas na próxima existência a espiritualidade que dirige a nosso destino resolve nos ensinar que devemos reencarnar num outro planeta, mais evoluído do que a Terra, se assim merecermos, ou mais atrasados do que a Terra, voltando às vezes, possivelmente, à condição até do homem das cavernas. Aí tu fala: gente, na outra existência eu sabia até dirigir, agora eu tenho que correr do bicho que quer me pegar. Então são várias circunstâncias que a certeza da pluralidade dos mundos habitados vai ao encontro das palavras de Jesus, quando ele nos fala: na casa do Pai há muitas moradas. Hoje em dia já mudaram a terminologia, porque a palavra em grego para essa frase de Jesus diz mais consenso, que é quarto, cômodo, e não morada. Porque numa casa você pode ter vários cômodos, não é? Mas muitas moradas numa casa é um pouco incoerente. E quando Jesus está falando da criação, eu gosto de lembrar disso. A casa do Pai tem muitos cômodos. Valdo, o que é isso? Se nós analisarmos, o nosso Sol, ele está inserido na galáxia da Via Láctea, certo? Que é a galáxia que nós estamos irmanados. Na nossa galáxia, a ciência diz que existem cerca de 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma estrela. 200 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um grupo de planetas que ficam no seu círculo de atuação. Inconcebível para a gente analisar quantos planetas tem na nossa galáxia. E se pararmos também para analisar que o telescópio, James Webb, ele nos fala que já é possível detectar no universo conhecido cerca de 100 bilhões de galáxias. É uma coisa de doido. Pensando sobre isso. É uma coisa de doido. A gente não consegue entender como é que no Rio de Janeiro tem 10 milhões de pessoas, né? Tanta gente assim, onde está tudo isso? No Brasil, 240 milhões de pessoas. Meu Deus do céu, é muita gente. Num planeta, 8 bilhões de pessoas. A gente não consegue mensurar o que vem a ser isso nesse contexto que estamos inseridos. Então, a pluralidade dos mundos habitados é algo que ainda a nossa inteligência tem dificuldade de compreender. Porque nós sabemos que os espíritos falam que as estrelas do céu,
elas não foram colocadas lá para o deleite dos nossos olhares. Todas elas têm funções na criação do Pai Celestial. E o quinto item, que é classificado como o conceito básico da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. Desde que o mundo é mundo, os espíritos falam com os homens encarnados. A Bíblia está aí como prova cabal dessa ação. Abraão estava na terra de Ur, ele escuta uma voz falar: Abraão, toma a tua casa e vai em direção à terra que eu te prometerei. E aí Abraão pergunta: quem sois, Senhor? A resposta está lá no livro da Gênesis, é só pegar a Bíblia para ler. A resposta é qual? Eu sou, que é um dos nomes de Deus, que segundo a tradição hebraica, Deus tem 72 nomes. O hebreu não se refere a Deus como Deus, que nem nós fazemos aqui no Ocidente. Ele chama Deus de Senhor Todo-Onipotente, Senhor dos Exércitos, ele dá outros adjetivos. Então, se o Espírito, em nome de Deus, falou com Abraão na origem do povo hebreu, a comunicabilidade dos espíritos não é invenção da doutrina dos espíritos. Ela é uma realidade que acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos e acompanha em todos os aspectos da civilização. Os nossos irmãos indígenas, eles não tinham Tupã como Deus. A floresta, o espírito da floresta que nos abriga e nos alimenta. Então, essa comunicabilidade não é invenção do espiritismo. A pluralidade das existências não é criação da doutrina espírita. Isso já vem de épocas imemoriais. Os nossos irmãos indianos, os hindus, eles são adeptos do processo de reencarnação há mais de 10 mil anos. O espiritismo é de 1857. O que a doutrina codificada pelo seu Allan Kardec fez para a gente é organizar uma forma de estudo, de entendimento, para que a nossa análise criteriosa seja bafejada pela coerência. Primeira fase que tem na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de suma importância e às vezes não observamos, mas o senhor Allan Kardec coloca: fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, para que eu possa entender qual será o domínio da doutrina dos espíritos na humanidade, são esses conceitos. Mas não quer dizer que só existirão centros espíritas no futuro. Não há essa possibilidade. Perguntaram ao Dalai Lama, num congresso na ONU, qual a melhor religião? Se perguntasse para o Evandro, ele dizia que era o espiritismo, que é que eu professo. Mas perguntaram ao Dalai Lama, que é o líder dos budistas nesse momento, e ele falou: aquela que transforma o homem em pessoa melhor. E é o conceito da doutrina espírita esse, que você seja melhor a cada dia da tua jornada. Não para que você possa dominar o outro ou possa se colocar num patamar diferenciado de superioridade, não, para que você tenha a alegria que você está fazendo o bem possível no seu dia a dia, na sua jornada. Então, esses conceitos de que a religião dos espíritos, o espiritismo, ele se tornará crença geral quanto aos seus postulados, não à sua prática. Hoje, quando você fala para um irmão da igreja protestante ou da igreja católica, ele fala taxativamente que a gente vai para o inferno. Porque o Deus que ele acredita pune com o inferno. O que o Espiritismo nos mostra é que Deus é Pai. E Jesus fala categoricamente: se teu filho pede um peixe, você não dá uma pedra.
pede um pão, você não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina Deus. Como é que Deus condenaria uma criação sua ao inferno eterno? Por um ato, por uma existência apenas, não é coerente. O nosso filho faz uma arte, quebra uma louça, a gente bota ele de castigo, mas pela vida toda, a gente não faz, e nós somos melhores do que Deus. Então, o entendimento dos irmãos acerca da doutrina dos espíritos, nós respeitamos, mas sabemos que no futuro eles compreenderão com mais facilidade esses postulados. Aí, na 799, Kardec pergunta também: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Respondem os benfeitores da humanidade e Emmanuel comenta na página que foi lida: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Qual é o conceito de materialismo que os espíritos estão dizendo que a finalidade da doutrina para ajudar o progresso da humanidade é destruir o materialismo? Aquela pessoa que apenas observa a sua oportunidade nessa existência em ter o poder das coisas materiais. Evidentemente que nós precisamos das coisas materiais. Hoje em dia, quando você encontra alguém que diz que não tem celular e nem quer ter, você olha para a pessoa e fala que não está bem na cabeça, não. Está com algum problema, porque tudo hoje em dia é feito através do celular, mas nós não podemos trocar o celular pelo Evangelho de Jesus. Aí não, aí a gente vai entrar em dificuldade. Então, esse conceito de materialismo é a aquisição, a posse da coisa material. Tem o meu carro, está ali fora. É meu temporariamente. Que a hora que for da vontade de Deus, eu desencarno e o carro vai para a mão de alguém. E se eu for tão apegado assim ao meu carro, eu vou sofrer por isso. Então, essa questão de destruir o materialismo é para que a gente compreenda que nós somos corpo e alma. Não é apenas aquilo que favorece ao meu corpo que eu devo me preocupar, mas também aquilo que faz a minha alma melhorar, caminhar na direção daquilo que o mestre nos orienta. Na 800, Kardec pergunta: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Ou seja, por mais que a doutrina queira nos esclarecer acerca do entendimento de usufruir as coisas materiais, mas não se tornar escravo das coisas materiais, aí os benfeitores respondem: conhece bem poucos homens que imaginem que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. O que está falando? Aquela pessoa que só quer viver para as coisas materiais, as conquistas materiais, trabalha igual um doido. Aí sofre um infarto, vai para o hospital, tem que fazer uma cirurgia, ponte de safena. É o suficiente para a pessoa mudar a conduta dela? Na maioria dos casos, não. Então, logo tem alta do hospital, volta à rotina do trabalho intenso, sem ter o cuidado físico, sem se resguardar. Então, ele não é o fato de ter passado por uma consequência ruim, pelo apego intenso às coisas materiais, que nos fará mudar com facilidade. Eu gosto de lembrar, eu fumei por 40 anos, sabe, Renatinho? 40 anos. E aí, quando meu pai, minha mãe e uma irmã desencarnaram por causa do cigarro, e o irmão meu desencarnou por causa do cigarro, eu falei, é muita burrice junta. Porque eu, para alimentar um vício, eu estou estragando o meu corpo. Estou estragando o meu corpo. O meu pai, minha mãe desencarnou com 67 anos, minha idade hoje. O meu irmão desencarnou com 64. Eu quero desencarnar com 95. Então, qual vai ser a medida que eu tenho que tomar? Parar de fumar.
que está fazendo prejuízo para mim. Parei, graças a Deus, já tem 14 anos que eu parei de fumar. 14 anos. Eu sou melhor do que alguém por isso? Negativo. Eu fui melhor para mim. Eu fui melhor para mim. Eu mostrei para mim mesmo que essa experiência que eu estou passando aqui no corpo físico, ela é valorosa para mim, então eu não posso mais causar danos ao meu corpo pela satisfação de um vício. Ah, Evaldo, você então abomina o cigarro? Para mim, sim. Para o outro, é responsabilidade de cada um. Eu não tenho o direito de determinar, é um absurdo você ainda fumar, com toda a consciência que tenho. 40 anos eu também tinha consciência e fumava assim mesmo. A proposta é que, para que eu não sofra as consequências que eu vi familiares meus passarem, eu mude o meu hábito. Mas a benefício de mim, não é para ninguém, não. Não é para ninguém, não. Kardec questiona lá o 801. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Ou seja, se o que eles estão falando para Kardec é o grande boom da nossa transformação moral, por que não ensinaram isso há mais tempo? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Não é uma questão de lógica? Você não vai pegar uma criança com a idade dela, 7 anos, e vai ensinar física quântica para ela. Você pode até tentar, mas ela não vai absorver. Não é assim? Tudo tem que esperar o seu momento. A humanidade não estava amadurecida até a época de Kardec para receber os conceitos que a espiritualidade queria trazer. E até hoje existem dificuldades. Se você pegar uma pessoa cética que não acredita na existência do espírito, e tem muitos por aí, e você levar a pessoa numa reunião de materialização, aonde um espírito possa aparecer, vamos, Renata, vamos apagar as luzes, a gente vai fazer uma oração, o espírito vai se materializar aqui, mas tranca a porta para ninguém correr. Sabe? O espírita, ele sabe da possibilidade de comunicação com o plano espiritual, mas tem medo de espírito. Não é incoerente isso. É incoerente. Deus me livre ver um espírito. Você se olha todo dia no espelho, você é espírito. A diferença é que você tem corpo e o outro não tem, mas eles continuam. Aqui estamos recheados de espíritos aqui, participando da nossa reunião. Aqueles que vieram para aprender, como aqueles que vieram para nos ensinar. E não é o fato de que eles aparecessem para a gente seria o suficiente para mudar a nossa conduta. Ah, não estou vendo um espírito aqui. Ah, olha só, e é muito bonito, né? Tem uma luz bonita. Por que você tem essa luz toda? Você é funcionário da Light? Não, é que eu fiz o bem. Aí o que ele está falando? Faz o bem você também. E você terá a mesma luminosidade, a mesma claridade que eu tenho. Então, não vai ser o fato dos espíritos quererem materializar aqui para nos ensinar aquilo que as obras nos ensinam, que nos fará mudar rapidamente o nosso conceito. Não vai, não. Não vai, não. A gente está aqui, na casa de Francisco, estudando a doutrina. Sai ali, o pneu fura, a gente quer falar palavrão. Quer xingar. Só acontece comigo. Ninguém mais acontece. Não. Teu pneu está novo? Não, está careca. Quem é imprudente? O pneu que furou ou você que não trocou o pneu do carro? Não fez a manutenção adequada do carro? Então não vai adiantar os espíritos quererem fazer o nosso progresso, realizar o nosso progresso por excesso de fenômenos. Não há necessidade. Somos seres inteligentes. A proposta da espiritualidade é que nós estudemos a doutrina dos espíritos, nos queimamos a nossa mufa, deixamos um pouquinho a novela, o futebol, a propaganda, para a gente dedicar mais tempo aos estudos da doutrina. Porque o que nós levaremos da nossa vida
atual é aquilo que nós conquistarmos na vida moral, não é conquista material. Precisamos trabalhar? Precisamos. Temos os nossos compromissos, temos que alimentar o corpo, mas não é só isso. Nós temos que dedicar um período do nosso dia para o estudo do Evangelho de Jesus. Ah, mas eu não tenho paciência de ler. Cai doente para tu ver se tu não arruma paciência rapidinho. Sabe? Começa a surgir um monte de problema que tu vai decorar o livro dos Espíritos. Mas tem um ditado que diz que barriga cheia, goiaba tem bicho, né? Quando você está com fome, nem abre a goiaba. Ou fala igual o Evaldo, né? Bicho de goiaba é goiaba também. Já comeu? Tem gosto de goiaba mesmo. O bicho de goiaba. Então, a gente tem que começar a analisar que a proposta da doutrina é uma atitude de coerência. Se eu venho na casa de Francisco de Assis, eu preciso buscar a paz. A paz não é conquista gratuita, é um conjunto de ações íntimas a partir da prática do bem que eu vou conquistar a paz no meu coração, a paz de consciência. Está terminando o tempo? Eu lembro sempre da história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Lá da cidade de Ituiutaba, norte de Minas, Jerônimo, ele na juventude dele, isso na década de 30, ele era chamado de Tarzan, porque ele nadava muito rápido nos rios de Ituiutaba. E antigamente tinha um ator, o primeiro Tarzan do cinema americano, John Weissmuller. Esqueci. Ele que inventou aquele grito do Tarzan, que dava nos filmes, né? E ele era nadador olímpico. Ele tinha o recorde mundial dos 100 metros à época. E ele nadava mais rápido que um crocodilo mesmo. Não tinha dublê, não. Ele caía no rio, soltava um crocodilo, ele nadava mais rápido. E o Jerônimo Mendonça era chamado de Tarzan de Ituiutaba, porque ele era muito atlético, alto, bonito e sensual, né? Saradão. Ele era considerado o Tarzan, com 17, 18 anos. Ele foi numa reunião espírita na casa, em Ituiutaba, e no final tinha uma mensagem, e o dirigente falou assim: olha, recebemos aqui uma mensagem, através da psicografia, que está escrito assim: Tarzan, a tua selva vai começar. E ele sabia que ele era o Tarzan. Tinha 17 anos. Com 18 anos, ele foi ao cinema da cidade com um grupo de amigos, e quando terminou o filme, ele não conseguia levantar da cadeira. As pernas não obedeciam. Os amigos pegavam ele no colo, levaram para casa, aquela correria toda, aquele desespero todo. E ele foi diagnosticado com... Olha, isso aqui não é dinheiro, não, é tempo, meu irmão, que ela fica passando para mim aqui. Está me intimidando. Amanda Renata. Ele foi diagnosticado com uma doença hoje chamada de ELA, esclerose lateral amiotrófica. O corpo dele ia parando gradativamente, tá? E ele, com 26 anos, ele só mexia os olhos, paralisado totalmente. Ele editou 2 livros mediúnicos, fundou uma creche espírita em Ituiutaba e organizou 2 outros centros espíritas em Ituiutaba. E um dia falaram assim: Jerônimo, o palestrante não pôde vir. Você quer fazer a palestra? Ele falou: se alguém me levar até lá, eu faço. Só que ele ficava na cama. E aí deram um jeito, arrumaram uma caminhonete, botaram a cama de Jerônimo em cima da caminhonete, lá foi Jerônimo fazer palestra, abriram as portas, assim, a cama dele entrou e ele fez a palestra, 1 hora falando. Um dia chegaram perto dele e falaram assim: Jerônimo, ele já com seus 40 anos,
se você pudesse fazer um pedido a nosso Senhor Jesus Cristo, só um, o que você pediria? Aí ele falou assim, para virar de lado, ficar olhando só para o teto é tão chato. A gente pediria logo para levantar da cama, né? Ele pediu para virar de lado. Jerônimo foi acometido de uma hemorragia intestinal muito grande. A cama ficava vermelha, de sangue. E Jerônimo virou e falou assim, isso na década de 50, já no final da década de 50 para 60. Ele falou assim, eu preciso ver o Chico, eu vou morrer. E eu quero me despedir do Chico. Aí, Chico mora em Uberaba, é muito longe daqui. Dá conta de você ir, não. Ele, mas eu gostaria muito de morrer em paz vendo o Chico. E aí, aquela preocupação, era uma pessoa muito querida. E aí, um fala com um, que fala com outro. E aí, um fazendeiro tinha avião e cedeu o avião para levar Jerônimo Mendonça lá em Uberaba para ele se despedir do Chico, que ele ia morrer. Ele chega lá um sábado à tarde, a hora que fazia a reunião pública, Chico estava falando, aqui aí chega na porta uma maca. E Chico, é Jerônimo que vem visitar nós, gente, olha que maravilha. Aí vem a maca do Jerônimo, cortando o centro, vermelha de sangue, a maca. Aí Jerônimo vira para Chico e fala assim, Chico, eu vou morrer. E o Chico falou, eu também. Não, é que eu já ando com atestado de óbito, que eu tenho uma hemorragia, que vai me matar. Aí o Chico falou, e o que vai me matar é minhas dores, mas toda a sua hora. Chico, o atestado de óbito já está aqui. Que bom, Jerônimo, não vai dar trabalho para ninguém, não é, meu filho? Mas sabe por que você vai morrer, Jerônimo? Ele é da hemorragia, não, é do coitadismo. Você vestiu a capa do tadinho. E o que vai te matar é o coitadismo. Porque quando você compreender que a vida está por um fio, tem fio de seda, fio de barbante, fio de nylon e fio de aço. Pratica o bem que o fio da vida engrossa, Jerônimo. Tá bom, Chico. E saiu Jerônimo, a cama de Jerônimo. Quando chegou na porta, Jerônimo gritou de lá, Chico, fica na paz. Aí o Chico gritou para ele, Jerônimo, fica com a pá na mão, porque só a consciência tranquila nos dá a paz de coração. Então, para que a gente faça o nosso progresso, caminhe em direção a Jesus, que é o nosso objetivo, é o trabalho no bem, é a transformação moral, é você progredir moralmente um pouquinho a cada dia. Porque Jesus não tem pressa não, gente. O mundo vai acabar amanhã, mentira. O que pode acabar amanhã é a minha experiência no corpo físico. Pode. Tem uma amiga irmã mesmo, na minha idade, só está diminuindo, na minha idade, 67 anos, visitei ela na segunda-feira na casa dela, para dar o benefício do passe. Na terça-feira ela internou, está em coma, sem possibilidade de retorno aos olhos da ciência humana. Então, a vida pode acabar amanhã para mim, fisicamente pode, mas enquanto ela não acabar, eu tenho que trabalhar no bem, eu tenho que buscar o meu progresso moral, porque o que vai importar para cada um de nós é o bem que nós fazemos para nós e para o próximo. O que o senhor Allan Kardec nos traz nesse ponto, sobre a influência do progresso, é que a cada dia você pode ser uma pessoa melhor, e sendo você uma pessoa melhor, você vai influenciar no grupo que você está inserido. Agora, só não dá para, repetindo, a síndrome da Gabriela. Aí não. Isso aí é perder tempo nas oportunidades que Deus nos oferece. Graças a Deus.